Neste vídeo, iremos então analisar as características do sistema em relação à análise do modelo de regressão aplicado, principalmente na questão do gráfico dos resíduos. Então, seria então a análise dos resíduos quanto à homocidacidade, a presença da homocidacidade e a sua normalidade. Para isso, no sistema já se encontra carregado um modelo de regressão para a tipologia de apartamentos. Os dados podem ser vistos no menu Avaliação, Dados, conjunto de dados que compõe a amostra de mercado. Nesse caso são apartamentos da cidade de Curitiba. Nós estamos trabalhando com um conjunto de 149 dados. O modelo já se encontra pré-carregado. É possível observá-lo na aba à esquerda, Resultados, Modelo, a equação de regressão aplicada e a função estimativa. Para se examinar os resíduos, é necessário então se optar pelo menu Resultados, Resíduos. Nessa opção, abre-se uma tela à direita que possui 5 abas principais superiores. A primeira aba, chamada de Dispersão e Normalidade. A segunda aba, ao se clicar, se trata do cálculo dos resíduos relativos. Distância de Cook está na terceira aba, identificando elementos possíveis outliers, elementos discrepantes. E distância de Mahalanobis também é apresentada nessa quarta aba. Na última, a quinta e última aba, é possível se fazer uma análise gráfica chamada análise Quickplot para identificar a presença da normalidade nos resíduos. Então vamos voltar à primeira aba, Dispersão e Normalidade. Essa aba ela divide a tela em 3 áreas que podem ser aumentadas ou diminuídas, bastando clicar nos eixos verticais azuis, nas barras verticais azuis ou nas barras horizontais azuis, ou alongadas e reduzidas. À esquerda são apresentadas 2 subabas chamadas Equação de Regressão e Função Estimativa. O gráfico já é atualizado à direita automaticamente. Na aba Equação de Regressão, existem alguns botões de comando em que pode-se configurar o nosso gráfico. Por exemplo, a opção Numerar Dados, os dados são numerados. Mostrar a curva normal em relação ao histograma dos resíduos que está alocado nesse canto inferior direito. E é possível também se alterar o número de classes, que seria o número de barras existente no gráfico do histograma. Então, se clicando em número automático de classes, o programa já define um cálculo ótimo, nesse exemplo, para 8 classes. Essa quantidade de classes ela varia conforme a quantidade de dados. Quanto maior for o tamanho da amostra, quanto maior for o tamanho da quantidade de dados, maior é o número de classes no cálculo automático. É possível, para configurar, então, desselecionando o número automático de classes, através do auxílio dessas barras, superior e inferior, alterar o número de classes do gráfico histograma. Bastando clicar para cima ou para baixo. Logo abaixo existe a tabela, uma tabela em que existe também uma barra de rolagem vertical, uma barra de rolagem horizontal. Nessa primeira coluna é apresentado então o resíduo na sua forma direta e o resíduo na sua forma padronizada em termos de desvio padrão. Na primeira coluna de dados é possível se clicar em qualquer um dos elementos amostrais, em cada um dos dados, por exemplo, o dado número 9, e é consultado diretamente ao servidor nessa tabela
a verificação de todas as informações deste dado. Relatório fotográfico, informações de origem, informações de mercado, dados do condomínio e etc. É possível fechar a janela de consulta. Isso é possível fazer para todos os elementos amostrais. As colunas podem ser alteradas de posição, bastando clicar sobre a coluna e arrastar para a direita ou para a esquerda. As colunas podem ser estreitadas ou alongadas, conforme o padrão. E também, ao se clicar sobre a coluna, pode-se ordenar do menor para o maior ou do maior para o menor. Os resíduos que se apresentam no resíduo padronizado acima de mais 2 desvio padrão ou menos 2 desvio padrões são, nesta tabela, apresentados na cor vermelha, e no gráfico são apresentados com os pontos vermelhos. Percebam que, se passar o mouse, é possível o cursor do mouse sobre o gráfico, é possível verificar qual é o número do dado e a informação do seu resíduo padronizado. É possível ordenar coluna de dado. Na aba à direita da aba de dados, é possível se verificar as frequências. Então, é calculado o intervalo de classes. Os resíduos padronizados, qual é o intervalo de classe, por exemplo, nessa classe número 1, do intervalo entre menos 2.15 a menos 1.66 desvio padrões, existem 3 resíduos, 3 elementos. Desses 3 elementos correspondem a 2% da nossa amostra deste modelo de regressão. No histograma, é apresentado nessa primeira coluna, à esquerda, o intervalo de classe número 1. Ao se passar o mouse, é possível verificar o intervalo de classe entre menos 2,15 desvio padrões até menos 1,66 desvio padrões. Isso é feito para todas as 9 classes. Como existem nessa tabela 9 classes, existem 9 barras nesse gráfico histograma. Na aba estatística, ao se clicar na aba estatística, é possível verificar alguns cálculos de estatísticas descritivas, como o valor máximo do resíduo, o valor mínimo do resíduo em desvio padrões, a amplitude dos resíduos, a média aritmética, nesse caso a média é igual a 0, e a mediana igual a menos 0,07. O desvio padrão e a variância dos resíduos. À direita, então, é possível observar o gráfico dos resíduos padronizados, que está alocado no eixo vertical deste gráfico, versus valores previstos, valores calculados no eixo horizontal. Então, este gráfico ele é útil para se identificar a presença ou não da heterocedasticidade ou a presença ou não da homocedasticidade, que é a nossa característica principal, que seria a uniformidade das variâncias desses gráficos de resíduos ao longo dos valores observados. É possível, então, efetuar uma ferramenta de zoom, habilitar zoom. À esquerda, no canto inferior esquerdo, existe um botão chamado habilitar zoom. Ao se clicar nesse botão habilitar zoom, surge uma barra de zoom. Vejam, ao se clicar no habilitar zoom, surge uma barra de zoom, que ela pode ser arrastada para a direita para se ampliar e conseguir se visualizar os pontos melhores no gráfico. Então, se clicar na barra à direita, é ampliado nosso campo de visão. Ao se arrastar a barra à esquerda ou à direita, podemos deslocar e ter uma visão melhor dos nossos dados ao longo dos valores calculados. É possível também, nessa barra de zoom à direita, passando-se o mouse, quando ele se transformar nessa setinha, à esquerda e à direita, se clica, segura-se o botão esquerdo do mouse e arrasta-se para se ampliar o zoom. Existe também uma maneira de desabilitar eventualmente algum dado. Vamos supor que esse dado 61 é um dado em que nós queiramos desconsiderar dos cálculos. É possível, então, se
clicar sobre ele, ele é selecionado. Após selecionar o dado diretamente do gráfico, à direita, no canto inferior direito, existe um botão chamado Desabilitar Selecionados. Ao se clicar, surge a janela de confirmação, de desabilitação do dado. Se confirma e o dado foi desconsiderado do nosso modelo, necessário se calcular novamente. Então, clique em ir à tela de cálculo, mantemos todos os padrões, recalcula a equação. Então já foi calculada uma nova equação, sem aquele elemento que foi desconsiderado do gráfico, aplica-se. Vamos aplicar essa primeira equação mesmo. É possível então examinar no menu Resultados, Resíduos, se examinar o comportamento dos resíduos novamente. Vamos desabilitar nesse novo exemplo o dado número 79. Clica-se sobre ele, ele é selecionado. Desabilitar selecionados, a janela de confirmação, dado 79, vamos confirmar, sim, ir à tela de cálculo e novamente calcular outra equação, agora sim o elemento número 79. Vamos selecionar uma outra equação. Vamos aplicar essa. Fechar. Resultados, resíduos. Então, uma nova conformação do gráfico dos resíduos sem o elemento número 79. É possível salvar, então, este gráfico para se colocar em algum relatório, algum laudo de avaliação. À direita, no canto superior direito, ao lado do endereço do sistema, www.castlr.com.br, lá do direito existe um disquete, clica-se sobre ele, salvar o gráfico, salvar na área de trabalho mesmo, gráfico dos resíduos, salva, vamos ver em tela normal, minimizar, e o gráfico dos resíduos já está salvo na nossa área de trabalho para ser utilizado nos nossos laudos de avaliação. Vou abrir com galeria de fotos. Então está aqui o nosso gráfico salvo na nossa área de trabalho. Voltando ao Castle. Histograma, então ele serve uma análise gráfica para identificar se os nossos resíduos estão seguindo a distribuição normal. Se eles estão numa forma em que eles assumem próxima à distribuição normal. Essa análise ela é importante para verificar a veracidade dos pressupostos básicos do nosso modelo de regressão relacionado à normalidade. Na aba Relativos é apresentado o resíduo relativo em termos percentuais, que é a diferença percentual entre o preço calculado e o preço observado no mercado imobiliário, nessa coluna. É possível também nessa tabela ver o dado diretamente do servidor, ver as fotografias e demais informações. Fechar. Tanto para a equação de regressão quanto para a função estimativa, nessas abas superiores. E abaixo é apresentado um gráfico em que o eixo vertical são os resíduos relativos em termos percentuais e o eixo horizontal é o dado, o número do dado. Ao se passar o mouse sobre o dado, se verifica qual é a informação do dado e o seu resíduo relativo, em que existem o azul para o resíduo relativo para a equação de regressão e a cor mais marrom para a função estimativa. Então os dois resíduos são apresentados no mesmo gráfico. É possível se selecionar também a informação, por exemplo aqui o dado número 50 está selecionado e desabilitado diretamente do gráfico para recalcular uma nova equação. Deseja sim ou não, vou desconsiderar.
À esquerda deste mesmo gráfico existe também um botão, uma ferramenta para habilitar zoom, em que ela pode ser ampliada através do arraste da barra. Essa barra horizontal ela pode ser deslocada para a esquerda ou para a direita, com o cursor segurando, mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse, ou na sua barra direita, comando de zoom, para facilitar a visualização dos nossos dados, dos nossos valores de resíduos relativos. É importante para identificar também possíveis pontos influenciantes ou possíveis pontos discrepantes da nossa amostra. Nesse gráfico também é possível se verificar a diferença que existe entre os resíduos relativos da função estimativa e da equação de regressão também. Distância de Cook. É apresentado então a distância de Cook nesta tabela. Existem duas fronteiras, uma referência de valor discrepante, em que o cálculo é feito de forma automática no sistema, ou se alguns desejarem, alguns livros, alguns autores consideram essa distância de Cook muito, em que os dados sejam bastante discrepantes, acima de distância de Cook acima de 1. Acima de 1, a barra, o gráfico já indica aqui o valor de referência número 1 e os elementos amostrais logo abaixo no gráfico. Ou uma referência mais conservadora do sistema na forma automática. A fronteira automática. Então, os dados que ultrapassam essa fronteira são elementos que podem ser examinados com mais cautela por quem estiver executando a análise desses dados. À esquerda também existe uma ferramenta de zoom nesse gráfico, que pode ser arrastado, a barra de zoom, à esquerda e à direita. À medida que a gente encurta esta barra, o zoom é maior. Essa barra pode ser arrastada para a esquerda ou para a direita, para se conseguir visualizar os valores da distância de Cook neste gráfico. Então, à esquerda, na barra vertical, nós temos a distância do Cook nesse gráfico, e à direita, os dados, o número do dado de mercado. Ao se passar o cursor do mouse sobre o dado, é apresentado o número do dado e o valor da distância de Cook. Também é possível, ao se selecionar diretamente do gráfico, um ou mais dados. Selecionei 3, aqui, por exemplo, o dado 34, o dado 39 e o dado 40, e desabilitá-lo diretamente do gráfico para se recalcular uma nova equação. Distância de Mahalanobis, também de maneira semelhante à distância de Cook. Ela indica qual é a distância de cada um dos dados ao centroide da amostra. Também é utilizada para identificar pontos discrepantes ou pontos que sejam estranhos à nossa amostra. Existe aqui uma linha horizontal de fronteira de análise para um nível de confiança de 99%, um valor de referência para esse exemplo de 24,72. Então, dados que possuem distâncias Mahalanobis superiores a essa distância, eles são suspeitos e merecem um exame mais detalhado dessa informação. É possível também habilitar o zoom. A barra de zoom ela é habilitada. Zoom à esquerda, zoom à direita. À medida que se encurta a barra, o zoom amplia a imagem. E também se pode arrastar a barra para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para se verificar ao longo do nosso gráfico quais são os elementos que são possíveis elementos estranhos à amostra. Também é possível selecionar os dados, quantos vocês desejarem, no gráfico, e à direita, desabilitar dados. Ok? Isso. Aqui à direita existe também mais um íconezinho de um disquetinho, que é possível, ao se clicar, salvar esse gráfico no seu computador para ser editado e colado nos relatórios e anexos de cálculo do laudo de avaliação. Desabilitar zoom.
Vamos ver em tela cheia. E a análise Qqplot. Nessa análise Qqplot é apresentado à esquerda uma tabela da equação de regressão e função estimativas de cada um dos resíduos. Vamos ordenar os resíduos. De cada um dos resíduos, seja ele o resíduo observado na amostra e o teórico, se ele tivesse esse dado, se esse resíduo seguisse a distribuição normal. Esses resíduos, então, são plotados nesse plano, nesse gráfico à direita, que pode ser ampliado ou reduzido, e os pontos que se posicionarem exatamente sobre a linha mais escura, eles tendem a apresentar a distribuição normal. Os pontos que mais se afastam da linha escura são pontos que se afastam da distribuição normal. À medida que se aproxima esses pontos da linha escura, a cor de cada um desses pontos tende a se tornar mais azul. Então, os dados mais afastados, aqueles resíduos mais afastados da linha escura, são uma tonalidade de azul mais claro. Os dados são ordenados já do menor resíduo relativo, resíduo observado, resíduo padronizado observado, para o maior. Ao se passar o cursor do mouse sobre o dado, é possível visualizar o número do elemento, o número do dado. Também existe no canto inferior esquerdo uma ferramenta de habilitar zoom, em que é possível se ampliar e visualizar o campo amostral, tanto à esquerda quanto à direita. Desabilitar zoom. E também é possível se selecionar os dados diretamente do gráfico. Selecionei aqui os três primeiros. Clicar em desabilitar. E a tela de confirmação nos indica o número do dado e se gostaríamos ou não que esses dados fossem desconsiderados do cálculo. Ao se clicar em desconsiderar, eles foram desabilitados. Caminhamos a tela de cálculo novamente, recalculamos a equação, selecionamos a melhor equação que nós entendermos e aplicamos e fechamos. Então, resíduos, análise Qqplot. Novamente é construído um gráfico agora, desconsiderando aqueles três dados que foram anteriormente selecionados.